Em menos de 20 segundos, você vai entender por que esse impeachment contra Alexandre de Moraes não passa de encenação e como o bolsonarismo tropeçou na própria farsa. A extrema-direita brasileira resolveu dobrar a aposta. Sem voto, sem rua, sem projeto, tenta governar no grito. O alvo é o mesmo de sempre: Alexandre de Moraes. A desculpa da vez é uma reportagem sem provas materiais, baseada em fontes anônimas, que virou combustível para um novo pedido de impeachment. No centro dessa história, aparece Malu Gaspar, alçada ao posto de musa bolsonarista. Mas quando a poeira baixa, um deputado some, um banqueiro fala em público e a narrativa começa a ruir. E é aí que a história vira de verdade. O bolsonarismo vive hoje um paradoxo cruel. Quanto mais fala em moralidade, mais expõe suas próprias contradições. O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes é o retrato perfeito disso. Um movimento que nasce não de provas, mas de ressentimento político. Não de fatos, mas de versões. Não de investigação, mas de desejo de revanche. E quando a política abandona os fatos, ela vira teatro, e teatro ruim. A reportagem que serviu de estopim para essa ofensiva afirma que Moraes teria conversado com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o caso do Banco Master. Conversa, note-se. Não despacho, não ordem, não interferência formal. Conversa, algo que, em qualquer democracia, não configura crime por si só. Mesmo assim, o bolsonarismo tratou a insinuação como se fosse confissão, porque, para eles, o Supremo só é legítimo quando decide a favor. Mas tem um detalhe que eles evitam encarar. Acusações graves exigem provas robustas, e até agora não apareceu um documento, uma gravação, um rastro financeiro que sustente a narrativa de conflito de interesses ou favorecimento. O próprio ministro negou qualquer interferência, e diante disso, o silêncio probatório virou ensurdecedor. É aqui que entra o papel problemático do jornalismo quando decide flertar com o sensacionalismo político. Fonte anônima é instrumento legítimo, sim, mas não é salvo-conduto para transformar suposição em verdade absoluta. Quando se publica algo com potencial de abalar instituições, o mínimo esperado é que, nos dias seguintes, venham os elementos de comprovação. Isso não aconteceu. E o que era apuração virou munição política. Mesmo assim, a oposição anunciou que quer o maior número de assinaturas da história para um pedido de impeachment. Um discurso inflado, pensado mais para redes sociais do que para o Senado. Porque qualquer parlamentar minimamente informado sabe. Impeachment de ministro do STF não é abaixo-assinado virtual. É processo jurídico-político com requisitos claros. E o principal deles é prova de crime de responsabilidade. Não é por acaso que Alexandre de Moraes já acumula mais de 40 pedidos de impeachment. Nenhum prosperou. Não por corporativismo, mas porque não passam no teste básico da realidade. O bolsonarismo tenta repetir, com o Supremo, a lógica da Lava Jato. Acusa primeiro, prova depois, se der tempo. Só que o país já conhece esse filme e sabe como termina. Mas o que ninguém esperava era que, no meio da gritaria, uma ausência gritante chamasse mais atenção do que qualquer discurso. Durante a coletiva barulhenta da oposição, um nome simplesmente não apareceu: Sóstenes Cavalcante. E não foi distração, foi cálculo. Sóstenes sabe que, se aparecer, vira pauta, e não a pauta que ele quer. Até hoje, ele deve explicações convincentes sobre cerca de R$ 470 mil encontrados em investigação da Polícia Federal. A versão apresentada foi a venda de um imóvel em Ituiutaba, Minas Gerais. Só que leitores, jornalistas e moradores da cidade fizeram o óbvio. Foram atrás do anúncio. E lá estava a casa, firme e forte, à venda na imobiliária. Fotos, descrição, preço. Nada de vendido. E é nesse ponto que a narrativa moralista da extrema-direita começa a implodir. Porque enquanto tentam criminalizar Moraes sem prova,
fogem de explicar o próprio dinheiro. A casa que não foi vendida vira símbolo perfeito dessa hipocrisia. Quando a pergunta aperta, o discurso some. Sóstenes some. O silêncio vira confissão política, ainda que não jurídica. Nesse ambiente já constrangedor, entra em cena o senador Magno Malta, elevando o tom ao ridículo. Em coletiva, ele desafia Alexandre de Moraes a mandar a Polícia Federal à casa de Malu Gaspar e Mônica Bergamo. O gesto não é defesa da imprensa. É tentativa de intimidação travestida de coragem. É o autoritarismo em estado bruto, agora embalado como espetáculo. Quando uma jornalista vira ídolo de Magno Malta, algo saiu completamente dos trilhos. Porque o bolsonarismo nunca defendeu liberdade de imprensa. Ele usa jornalistas quando servem a sua narrativa e ataca quando não servem. Hoje aplaude, amanhã ameaça. O critério é simples: utilidade política. Mas a farsa começa a desmoronar de vez quando surge um elemento inesperado. Alguém resolve falar em público, sem anonimato, sem bastidor. André Esteves, apontado em rumores como possível fonte da reportagem, aceita dialogar abertamente com Reinaldo Azevedo. Pergunta direta: você quer derrubar Moraes? Resposta direta: por que eu faria isso? O que eu ganharia? Esse diálogo muda o jogo porque tira o debate do terreno das ilações. Reinaldo faz o que o jornalismo deveria fazer sempre: expõe, confronta, publica em on. Ele lembra que boato repetido não vira prova e que linchamento moral não substitui investigação. É uma crítica dura não só à extrema-direita, mas a qualquer jornalismo que se acomode na lógica do vazamento conveniente. Reinaldo vai além e puxa um paralelo incômodo, a Lava Jato. Um período em que acusações frágeis viravam manchetes, manchetes viravam condenações públicas, e anos depois, o Supremo desmontava o castelo de cartas. O Brasil pagou caro por esse método. Instituições enfraquecidas, confiança corroída, democracia tensionada. Repetir isso agora, contra o STF, é brincar com fogo. Enquanto isso, o bolsonarismo segue perdido, reagindo a cada nova crise com mais barulho e menos estratégia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, apelidado nas redes de bucho de égua, está em recuperação hospitalar, politicamente isolado, vendo seus aliados se atropelarem em narrativas mal costuradas. Não há coordenação, não há projeto, só ressentimento. E é por isso que esse impeachment não passa. Não passa hoje, não passa amanhã. Porque não tem prova, porque não tem consenso no Senado, porque não tem sustentação jurídica. O que tem é uma extrema-direita tentando transformar o Supremo em bode expiatório para esconder seus próprios escândalos e fracassos. No fim, sobra uma lição incômoda para todos, para a política que não pode brincar de impeachment como se fosse trending topic. Para o jornalismo, que precisa lembrar que fonte anônima não substitui documento. E para a sociedade, que já viu esse filme e sabe onde termina. A musa do bolsonarismo ficou sem prova. O deputado que gritava sumiu quando a conta chegou. O banqueiro falou em público. E o ataque ao Supremo virou mais um capítulo da decadência política da extrema-direita brasileira. Democracia não se defende com boato. É isso aí. Se gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos como este e outros sobre a situação política no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e, se quiser, escreva um comentário com a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Obrigada, até a próxima e tchau.